passam a estar sob a alçada do comando político-militar do país. Mas não quererá dizer também que o conflito pode alastrar outros países? Ou seja, que a Sérvia passe, de repente, a uma posição atacante também? Isso parece, vamos a ver, o perigo de alastramento do conflito é um dado possível e é um dado da situação. Que esse eventual alastramento resultasse de uma ação militar da Sérvia, uma ação militar da Sérvia contra quem? Não faz grande sentido a questão. Levanta-se a questão, a Sérvia tomaria a iniciativa de atacar a vizinha Macedónia, mas com que objetivo exatamente? Para que abrir uma segunda frente, que seria uma segunda frente política e militar? Vamos a ver, o perigo de alastramento do conflito coloca-se fundamentalmente a dois níveis numa fase imediata. O primeiro é um eventual contágio à Bósnia, onde os ânimos continuam muito exaltados, onde o chamado processo de paz de Dayton é um fracasso reconhecido hoje por toda a gente, e onde a situação só se segura porque um dos contendores, que é a NATO, dispõe, a SFOR, é o termo técnico com que são designadas as tropas da NATO na Bósnia, dispõe de uma superioridade esmagadora sobre os outros ex-beligerantes e potenciais beligerantes se a guerra recomeçar. Portanto, até aí o perigo de haver um descontrole e o reinício de confrontos é pouco provável, dado que uma das partes tem uma superioridade militar esmagadora sobre as outras. Segundo risco, o Kosovo faz fronteira com a Albânia, há um clima de grande tensão e houve até já vários incidentes militares através da fronteira entre a Albânia e a Iugoslávia, a Sérvia, trocas de tiros, enfim, incidentes de vária ordem. Põe-se a hipótese de um desses incidentes acabar numa escalada de tiros e num envolvimento militar. Também é possível, embora eu creia que nesta primeira fase, pelo menos, eu penso que toda a gente estará empenhada em evitar a abertura de novas frentes. Parece-me, portanto, que esse perigo é real, há que o ter em conta, não me parece que seja imediato. Comandante Virgílio Carvalho, a NATO tinha prometido ataques curtos e fulminantes, sem estarmos no terreno. É possível, nesta altura, tentar fazer uma avaliação dos estragos destes ataques? Antes de lhe responder, gostaria de dizer uma coisa, acrescentando, se aqui o Dr. Carlos Santos Pereira me permite, que uma arma importante ali, e naturalmente a NATO e os Estados Unidos vão ter cuidado com isso, são os submarinos. Os submarinos podem, na realidade, fazer uma brincadeira, entre aspas, aos porta-aviões ou outra coisa que o valha, porque eu não sei qual é o valor... Está a falar de submarinos sérvios. Sérvios. Eu não sei qual é o valor da Marinha Jugoslava. Não há referências, mas eles são bons militares, não há dúvidas nenhumas. E acontece que o Mediterrâneo é exatamente o teatro de operações conhecido por ser o pior para a detecção submarina. É a razão porque, por exemplo, a NATO tem um estabelecimento de investigação da propagação do som no mar em La Spezia. Quer dizer, é um paraíso para os submarinos, é um terror para os porta-aviões. Por isso é que o antigo almirante-chefe da esquadra soviética durante a Guerra Fria dizia que o Mediterrâneo era um cemitério para os porta-aviões, que chamava caixões flutuantes. E é de facto um perigo. Isso permite ainda outra coisa. É que submarinos que não sejam sérvios podem aparecer e podem fazer também essas brincadeiras e não se sabe quem foram. E se forem submarinos de propulsão nuclear, o perigo é muito maior. E não nos esqueçamos que a Rússia já ameaçou poder intervir, e pode intervir exatamente emprestando material, inclusive antiaéreo. Os americanos fizeram isso. A Israel, com os célebres mísseis Patriot contra os mísseis Scud, pode-se repetir. É uma possibilidade, de facto, de intervirem, substituindo não só radares como peças, como até podendo fazer uma brincadeira de submarinos. É extremamente perigoso o que se está a passar. E de resto é possível que a Sérvia consiga fazer estragos? Eu acho que é um risco, eu concordo com o doutor, é um risco, podemos dizer, mínimo, mas não é de desprezar, não é de se surpreender totalmente. Ou, portanto, não é dos americanos e a NATO se deixar surpreender. Já vamos voltar à conversa. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o conflito está a ser acompanhado com toda a atenção, até porque os norte-americanos são militarmente os mais envolvidos.
Bill Clinton discursou há cerca de hora e meia, voltou a justificar o porquê dos ataques, disse que acabar com o conflito no Kosovo é um imperativo moral. Com o hino sérvio e lágrimas em alguns olhos, um punhado de americanos de origem jugoslava manifestava-se hoje ao fim da tarde aqui em Washington contra a ação da NATO nos Balcãs. Mandar 400 aviões de guerra a bombardear um país com fronteiras internacionais reconhecidas por algo que se passa no interior desse mesmo país é um crime. 11 países membros da NATO participaram na logística das operações neste primeiro dia da ofensiva contra objetivos sérvios em toda a Jugoslávia. Principal finalidade, danificar para já a defesa antiaérea de Milosevic. Peça fulcral em toda a operação, os bombardeiros americanos B-52, que atuam a grande altitude. Só dentro de algumas horas, quando despontar o dia, o comando da NATO poderá, entretanto, avaliar os resultados deste primeiro dia da missão Força Aliada. Pelo menos 3 aviões MiG da Força Aérea Jugoslava teriam sido abatidos e não há para já notícias de perdas entre os membros da NATO. Mas os responsáveis americanos continuam a sublinhar que os riscos são elevados. A defesa antiaérea na Jugoslávia é muito capaz e coloca consideráveis riscos aos aviões da NATO envolvidos na operação. Até agora não há perdas a assinalar, mas temos ainda assim que tomar as medidas necessárias para reduzir os riscos para os pilotos e as equipagens. Mas a verdade é que não há operação militar sem riscos. Uma das maneiras de reduzir os riscos é a utilização dos B-2, a variante mais avançada dos aviões stealth que os radares não detectam. Numa intervenção há momentos pela televisão norte-americana, o presidente Clinton voltou entretanto a sublinhar que o pior de tudo seria não agir. Será que os nossos interesses no Kosovo justificam os perigos? Ponderei longa e seriamente sobre essa questão e concluí que não agir seria bastante pior, quer em termos de vidas em jogo, quer para os nossos interesses. A determinação com que atuaram hoje os aviões da NATO é bem demonstrativa do empenho da Aliança Atlântica nesta operação. É que, para além do Kosovo, aquilo que parece estar em jogo é também um objetivo estratégico, mostrar que a NATO será a organização que irá ditar as regras da segurança no próximo século. Por isso, a pouco mais de um mês do 50º aniversário da Aliança Atlântica, que irá ser celebrado com pompa aqui na capital americana, os Estados Unidos não podem admitir mais nada que não seja um estrondoso sucesso. Carlos Fino, RTP, Washington. O discurso do presidente norte-americano foi um discurso ouvido atentamente pelo correspondente da RTP em Washington, Carlos Fino. Boa noite, Carlos Fino. Muito boa noite. Clinton disse que esta intervenção era importante para o interesse nacional da América. Os americanos partilham ou não deste sentimento? Bom, os americanos oferecem um apoio algo contido em relação a esta operação, um apoio que foi refletido na votação do Senado americano, dando apoio à operação militar que está em curso, mas em que as opiniões se polarizaram. A votação final foi de 58-41 no Senado, mas com alguns dos senadores, curiosamente, a votarem a favor depois de terem expendido largos argumentos de dúvida e até contra a operação. Os republicanos, em geral, estão a fazer aquilo que os democratas fizeram quando da Operação do Golfo, oferecem um apoio renitente à política do presidente Clinton. Há sérias apreensões, acusa-se o presidente de não ter tido uma estratégia clara em relação, em geral, à política externa e, em particular, à região dos Balcãs e, sobretudo, de não se saber bem o que é que se vai passar a seguir, não haver ideias muito claras sobre o que é a América, o que é que a NATO poderá fazer no caso de Milosevic aguentar os bombardeamentos e fazer um pouco como fez Saddam. Se os bombardeamentos não resultarem num regresso de Milosevic à mesa das conversações, então o quê? Não há respostas muito claras para isso. O que há é a enumeração dos motivos porque é que se está a intervir. Há um motivo de ordem moral, não
não podemos assistir de mãos paradas, de mãos atadas à continuada violação dos direitos humanos no Kosovo, com milhares de pessoas a terem que procurar o refúgio em situações dramáticas e pondo em perigo a própria estabilidade dos Estados da região, quer a Albânia, quer a Macedónia, quer eventualmente até aumentando o fluxo migratório para a Alemanha. Portanto, há um motivo de ordem moral, depois há um motivo de credibilidade da própria NATO, que fez 4, 5 ameaças aos jugoslavos e, se nada fizesse no final, perderia credibilidade na véspera de um aniversário crucial em que vai ser discutida e aprovada uma nova concepção estratégica para o século XXI. Portanto, a NATO tem a necessidade de provar que está para ficar e para ficar com muita força, para ter uma palavra decisiva no próximo século, e há finalmente um motivo de interesse estratégico para os norte-americanos. Os norte-americanos, através da NATO, mantêm a presença na Europa, mantêm o facto de serem, pela primeira vez, a única potência não euroasiática que é dominante no continente euroasiático, há um interesse estratégico para a América e, portanto, destes motivos todos, o motivo... não ceder, não vai propriamente acontecer facilmente o mesmo que aconteceu no Iraque, em que Saddam não cede e ao fim de uns dias os bombardeamentos param. Vai haver uma tentativa de debilitar seriamente o exército jugoslavo e de enfraquecer a Jugoslávia e torná-la quase incapaz de mais ações repressivas no Kosovo. E é isto, mas a questão é saber se isso não acontecer, qual é o grau de vontade americana para arriscar vidas no terreno, porque a questão de tropas no terreno continua a colocar-se. 28 mil homens, são as previsões da NATO, 4 mil norte-americanos, mas se houver um só piloto, quais são as reações aqui na América? São essas apreensões que ainda estão no ar e em relação às quais não há, para já, resposta clara. Carlos Fino, em direto de Washington, em Nova Iorque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido de emergência. Antes da reunião, Kofi Annan, numa curta declaração, criticou o avanço da NATO sem o consentimento formal das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, disse que o uso da força justifica-se. O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, está zangado, pois não foi ouvido para esta ação da Aliança Atlântica. E deixa um aviso: do futuro, a ONU tem que ter uma palavra a dizer quando o uso da força for empregue. Under the Charter, the Security Council has primary responsibility for maintaining international peace and security. And this is explicitly acknowledged in the North Atlantic Treaty. Therefore, the Council should be involved in any decision to resort to force. Apesar de tudo, responsabiliza as autoridades de Belgrado pela situação que está a acontecer no Kosovo. I deeply regret that in spite of all the efforts made by the international community, the Yugoslav authorities have persisted in their rejection of a political settlement which would have halted the bloodshed in Kosovo and secured an equitable peace for the population. It is indeed tragic that diplomacy has failed, but there are times when the use of force may be legitimate in the pursuit of peace. Rússia e China consideram a ação da NATO uma violação da lei internacional. Os Estados Unidos e Grã-Bretanha defendem a NATO, dizem que a Aliança Atlântica tem o direito de agir face às resoluções já existentes. A Rússia quer o fim dos ataques aéreos da NATO à Jugoslávia. Yeltsin mostrou-se profundamente indignado com o uso da força nos Balcãs e para Pequim os raids da NATO são também inaceitáveis. A Europa não pensa o mesmo, entende que a intervenção militar serve para mostrar a Milosevic que tem de deixar de reprimir o Kosovo. O ataque da Aliança Atlântica contra alvos sérvios desencadeou reações de vários quadrantes internacionais. O primeiro-ministro britânico considera que os raids têm por objetivo enfraquecer o presidente Milosevic. We are taking this action for one very simple reason: to damage Serb forces sufficiently to prevent Milosevic from continuing to perpetrate his vile oppression against the Kosovo Albanian people. A posição da Alemanha é ainda mais dura.
O ministro dos Estrangeiros, Joschka Fischer, considera que a Sérvia tem de responder sobre crimes contra a humanidade. Die internationale Gemeinschaft wird auch keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinnehmen. Diejenigen, die jetzt als Kriegstreiber im Kosovo-Konflikt auftreten, sollten nicht vergessen, dass das Mandat des Haager Tribunals auch den Kosovo einschließt. Sie und ihre Führer werden für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. E para o responsável da diplomacia espanhola, era urgente parar com a degradação nos Balcãs. Resultaba imprescindible atajar el irreversible deterioro en que estaba entrando la región de los Balcanes. Por sua vez, Belgrado considera os ataques um ato de vandalismo e exige que a ONU acabe com a agressão. A Rússia, grande aliada da Sérvia, exige também a suspensão da ação militar da Aliança Atlântica. Yeltsin apareceu na televisão dizendo que estava profundamente indignado e ameaçou repensar a cooperação entre Moscovo e a NATO. Um porta-voz do Kremlin disse mesmo que a Rússia poderia recorrer às armas para proteger a sua segurança. If the tension continues, Russia will take necessary steps, including military steps, which will preserve Russia's security and European security. Pequim também condena os bombardeamentos às posições sérvias, considera-os mesmo inaceitáveis. Para olhar um pouco sobre os últimos movimentos diplomáticos, está no 24 Horas José Golão. Boa noite. O que é que se pode esperar da Rússia nesta altura? Da Rússia espera-se um discurso bastante... Yeltsin pode tomar medidas sérias? Não, do ponto de vista militar não creio que possa tomar, a não ser do ponto de vista defensivo. A utilização da Bielorrússia para colocação de mísseis táticos pode ser a versão levantada e pode ter alguma viabilidade, mas creio que no estado atual da Rússia, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, uma posição de força no terreno, creio que não é muito provável. Creio que mais eventualmente a versão levantada aqui pelo comandante Virgílio de Carvalho de cedência de equipamento militar possa ser uma eventualidade ou uma possibilidade. Mas creio que do ponto de vista de atuação no terreno ao lado da Sérvia contra a NATO, creio que é de excluir essa possibilidade. Mas creio que no geral, no dia de hoje, a instituição grandemente derrotada em todo este processo é as Nações Unidas, não só por aquilo que disse o próprio Secretário-Geral, como porque a decisão é tomada completamente à revelia das Nações Unidas, em violação da Carta das Nações Unidas e, além disso, com os ataques a começarem uma hora antes de uma programada reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas Kofi Annan quase que joga em duas frentes. Ele diz que o uso da força justifica-se, ao mesmo tempo afirma que não foi tido nem achado. O uso da força, mas a mensagem está muito clara. O uso da força aprova-o, mas creio que o chá diplomático dado à NATO é bastante forte, porque não só é dado numa perspectiva de que as Nações Unidas, a prioridade, e a palavra utilizada por ele, a prioridade da decisão é dada ao Conselho de Segurança e depois, do ponto de vista também da diplomacia geral, creio que há aqui uma ultrapassagem de funções e o outro elemento muito forte que o próprio Kofi Annan dirige à NATO é que a NATO sabe, através da Carta do Atlântico, que a prioridade é do próprio Conselho de Segurança. Portanto, ignorando não só a legalidade internacional geral, como os próprios dispositivos ainda em vigor da Aliança Atlântica. Portanto, há aqui, de facto, um problema de legalidade grave e que derrota no primeiro dia, essencialmente, as Nações Unidas. Santos Pereira, Holbrooke disse há momentos que Milosevic ainda tinha espaço para negociar. Vamos a ver, não sei o que é que ele entende de espaço para negociar e para negociar exatamente o quê. Não há negociação possível. O que se diz ao Milosevic, o que a NATO lhe diz é: ou aceitas que as nossas tropas ocupem um pedaço do teu território, do território do teu país, ou levas com bombas em cima. Negociar o quê nisto? Vamos a ver, é preciso ter em conta
A evolução desta situação agora talvez valha a pena pegar nisto muito rapidamente, depende, eu diria que 3 grandes fatores. Primeiro, o fator militar propriamente dito. Primeiro, é muito cedo para fazer qualquer balanço do que se passou hoje em termos militares, até porque as notícias, os dados chegados até agora são altamente contraditórios, nomeadamente quanto a perdas de aviões reivindicadas por um lado e por outro. Portanto, há que esperar até amanhã para ver o que é que isto deu militarmente. Em segundo lugar, é preciso entender que a defesa antiaérea sérvia ainda não começou a reagir. É de crer que o fará a partir desta madrugada por razões de ordem militar que seriam fáceis de explicar. E aí é que se vai ver, portanto, do ponto de vista militar, ou isto corre muito bem para a NATO e bombardeia alegremente sem ter perdas, ou a antiaérea sérvia tem capacidade para derrubar alguns aviões e aí o caldo pode se entornar do ponto de vista interno, do ponto de vista político interno, dos próprios países da NATO. Portanto, do ponto de vista militar e do ponto de vista dos efeitos que isso terá, quer sobre as elites políticas, quer sobre as opiniões públicas, quer sobre este consenso que momentaneamente os Estados Unidos conseguiram de novo impor em termos da NATO, isso é uma questão em aberto e depende do que se passar no terreno. Em segundo lugar, falou-se aqui de várias hipóteses de escalada. Há uma escalada política potencial a considerar,